Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Tranquilos? Espero que todos estejam bem. E a gente vai estar dando continuidade aqui à nossa aula de Direito Processual Penal 2, Teoria Geral das Provas. Perfeito? A gente já comentou um pouquinho lá no primeiro vídeo, e aqui é a continuação, tá bom? E depois ainda vamos ter mais um vídeo, que são 3 no total. Então vamos lá. A gente vai estar começando a falar hoje sobre o ônus da prova, ônus probandi, tá? É a faculdade que a parte tem de demonstrar a real ocorrência do fato que alegou em seu interesse, tá bom? Artigo 156, parágrafo 1º do CPP, desculpa, dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Cabe ao órgão da acusação provar a existência do fato e sua autoria pelo acusado, entendeu? Então, ou seja, é o órgão acusador que tem que demonstrar que aquele fato delituoso ocorreu e que aquela pessoa é quem praticou ele, perfeito? Cabe à defesa provar os fatos que alegarem seu benefício, como causa excludente da antijuricidade, causas excludentes da culpabilidade, circunstâncias atenuantes, entre outras. Segundo o artigo 156 do Código Penal, Código de Processo Penal, desculpa, é facultado ao juiz de ofício ordenar a produção de provas antecipadas e determinar diligências, tá, pessoal? Então aqui é uma característica que tem, mas digamos que ele deixa isso em último caso, tá bom? Por isso que é facultado. Aqui eu tenho uma tabelinha bem interessante com relação ao ônus da prova da acusação e da defesa, tá? É mais ou menos o que a gente já comentou agora, mas aqui só para vocês verem. O ônus da prova da acusação no processo penal. Juízo de certeza, né? Ou seja, a acusação ela tem que demonstrar que aquele fato delituoso e que aquela pessoa, né, realmente praticaram. As provas que ele vai produzir tem que trazer, tem que demonstrar, né, tem que produzir esse juízo de certeza, perfeito? Fato típico, né, ou seja, o fato ele tem que estar tipificado, tá bom? Aquele fato delituoso. Autoria e participação. O Ministério Público tem que demonstrar isso também, que é como eu falei, né? Autoria ou participação. Quem foi que auxiliou, como quem foi que executou diretamente aquele delito, tá? Nexo causal entre o fato e aquele indivíduo, né? Ou seja, que aquele fato ocorreu, né? Por circunstâncias, né? Daquela pessoa que está sendo tida como o acusado, o denunciado. Então nós temos que visualizar esse nexo, tá? Essa informação, essa união entre, né, os fatos e também, principalmente, o acusado, perfeito? E o dolo ou culpa também, né? Se aquele indivíduo agiu com dolo ou culpa, tá bom? Já o ônus da prova da defesa, ele tem que trabalhar o quê? Que ele tem que demonstrar fundada dúvida. Por quê? A dúvida, né, traz absolvição para o réu, tá? Para aquele acusado. Então é por isso que a defesa ela vai trabalhar em cima disso, tentando demonstrar que ali existem dúvidas ou que nem ocorreu aquele fato. Causas excludentes de ilicitude, de culpabilidade, causas extintivas da punibilidade, entre outras também, tá? E a defesa ela pode trazer aqui também um álibi, né? Que é aquele que é onde que demonstra que o acusado não estava no local dos fatos, mas que ele estava, né, em outro lugar, tipo, que não tem nenhuma relação com aquele crime, perfeito? Então, aqui são características com relação ao ônus da prova da acusação quanto da defesa, fechou? Então, de boa. Qualquer dúvida, deixem lá no nosso fórum, tá bom? Que se encontra no primeiro tópico. É um tópico fixo, que do começo ao final do semestre nós só vamos ter aquele fórum para tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, bora lá. Sistemas de apreciação das provas, tá? Nós temos aqui 3 sistemas, apenas um é admitido aqui no Brasil. Sim, é importante a gente visualizá-los, tá bom? Primeiro sistema da certeza moral do juiz, não é admitido aqui no Brasil, ou seja, da íntima convicção. O juiz é livre para valorar as provas, inclusive aquelas que não se encontram nos autos, não sendo obrigado a fundamentar seu convencimento. Pessoal, não é admitido no nosso ordenamento jurídico, principalmente porque o juiz ele fica restrito às provas que estão produzidas dentro daquele processo judicial. Fechou?
B. Sistema da prova tarifada, verdade real. Determinados meios de prova têm valor probatório fixado em abstrato pelo legislador, cabendo ao magistrado tão somente apreciar o conjunto probatório e lhe atribuir o valor conforme estabelecido em lei. Nossas provas não têm, tá? Via de regra, nossas provas não são tabeladas. Ah, essa vale mais que essa vale mais que essa tem mais peso que aquela. Não, isso não tem. Todas as provas são iguais, tá bom? Ou seja, cada prova possui um valor pré-estabelecido. Isso não é a realidade no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Mas a doutrina diz que, né, é um resquício desse sistema o artigo 62, onde que ele fala que o réu, quando está morto, a única forma de provar é através de certidão de óbito, tá? Então, aqui eles falam que é o resquício desse tipo de prova tarifada, mas isso é a doutrina que discute, perfeito? Mas o sistema mesmo que o Brasil adota, né, e aplica é a letra C, Sistema do Livre Convencimento Motivado. Aqui o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm legal e abstratamente o mesmo valor, porém se vê obrigado a fundamentar sua decisão. Então aqui, ó, não podem ser ilícitas ou ilegítimas. Sim. Então aqui, pessoal, nós temos o conjunto probatório, testemunhas, acusação, defesa, o interrogatório do réu, laudos periciais, né, imagens dependendo do crime, né, igual nessa lesão que eu dei lá, que eu, né, eu falei no vídeo passado que eu dei um murro no cara, o cara deitou do outro lado. É mentira, gente. Esqueci de avisar isso, tá? Só brincadeirinha. Sou da paz, sou de boa, né? Só não mexe comigo. Então, aqui nós vemos o quê? Todo esse conjunto probatório, ele tem o mesmo valor, tá? Só que o juiz, quando ele retira, ele extrai a conclusão dele de todo esse conjunto probatório, se é condenado, dando, absolvendo, desclassificando aquele crime, ele vai ter que fundamentar por quê, entendeu? E aí ele vai discorrer sobre essas provas que foram produzidas na sentença, tá bom? Mas isso é muito importante. Outra, só as provas legais, as provas ilícitas ou ilegítimas não podem, não são, né, analisadas nesse conjunto, perfeito? Via de regra. A gente vai estudar isso mais para frente também, inclusive no próximo vídeo. Então, pessoal, aqui são os sistemas, as formas que são apreciadas as provas no nosso ordenamento jurídico. E lembrando, né, o modelo admitido e praticado no Brasil é o sistema do livre convencimento motivado, tá bom? Então, de boa. Aqui, a valoração das provas, elas têm o mesmo valor, só que o magistrado, ele vai analisá-las como um conjunto, tá? E ali ele vai fundamentar com relação todo esse contexto e justificando por que ele concluiu pela condenação, pela absolvição, pela desclassificação daquele delito, tá? Então, tranquilo. De boa. Dúvidas lá no nosso fórum, fechou? Ou me mandem mensagem também pelo WhatsApp, sem problema nenhum. Cara, eu tenho uma coceirinha no nariz, foi mal. Vamos lá. Pessoal, da prova ilícita, olha que a gente já vai começar a comentar sobre ela, tá? A prova ilícita nós visualizamos ela que está disposto tanto no artigo 5º quanto no artigo 157, tá? O 5º da Constituição Federal e o artigo 157 do CPP. Que é a prova ilícita? Tá? O direito à prova, como todo e qualquer direito fundamental, não tem a natureza absoluta, está sujeito a limitações, pois funciona como uma forma de controle da regularidade da persecução penal, inibindo a adoção de práticas probatórias e legais. Por quê? Porque senão é uma forma de se falar assim, olha, tudo bem, as partes podem produzir provas para tentar demonstrar, né, que o fato ocorreu, para tentar demonstrar a certeza daquele crime, como também a dúvida com relação àqueles fatos delituosos, mas tudo tem um limite, certo? Tudo tem, né, limitações para que a gente possa também sentir segurança, que as pessoas não possam vir com práticas ilegais e ele falar, olha, isso é uma prova, e pronto, e querer te prejudicar com isso, tá? Então é muito interessante, é muito importante esse tópico, né, aqui dentro. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: nós temos que ler, quando a gente visualiza tanto o artigo 5º
né, da Constituição, quanto ao artigo 157 do Código de Processo Penal, nós temos que tomar cuidado porque eles usam a terminologia prova ilícita. E essa terminologia, segundo a doutrina, é genérica, tá? Dentro dela nós temos duas modalidades de prova ilícita, tá bom? Então, prova ilícita, dentro do que está disposto nesses artigos, é gênero, tá? Aí dentro dela nós temos as provas ilícitas e as provas ilegítimas, tá? Igual aqui, ó, que são as espécies. Prova ilícita, violação de regra de direito material. O que é o direito material? Direito penal ou constitucional. Em regra, é produzida externamente ao processo, fora do processo, ser juntada aos autos do processo, né? Deve ser desentranhada, direito de exclusão. Então, aqui são as características principais com relação à prova ilícita. Um exemplo de prova ilícita, confissão obtida por meio de tortura, tá? Então, essa tortura que ali os policiais executaram para conseguir, né, a confissão daquele indivíduo, ele ataca diretamente o artigo 5º, né, inciso 3º da Constituição Federal. Aí a gente consegue visualizar o quê? Que houve a violação a uma regra constitucional, tá bom? E já a prova ilegítima, tá? Ah, então, outro exemplo aqui, desculpa, que eu estava esquecendo de ler com relação à prova ilícita. Juiz em audiência que obtém confissão sem prévia e formal advertência quanto ao direito ao silêncio, tá bom? O direito ao silêncio também, né, é um direito constitucional do acusado, do denunciado. E vocês podem ver, aqui é uma exceção, inclusive, porque essa prova ilícita ela foi produzida dentro do processo, tá? Por que dentro do processo, professor? Porque foi o juiz quando, né, foi realizar um interrogatório daquele réu lá durante a fase, né, probatória, durante a instrução processual. Já o exemplo A que eu dei, ele é o mais comum, é a regra, na verdade, né? São provas ilícitas, elas são produzidas fora do processo, então, ou seja, são, ocorrem fora do processo, durante o procedimento processual, durante a fase judicial, elas ocorrem fora isso, como a confissão obtida por meio de tortura na fase policial, perfeito? Então aqui é tranquilo. Já a prova ilegítima, tá? A prova ilegítima, que é a nossa segunda espécie de prova ilícita, é um pouco confuso, tá, gente? Porque ele repete o gênero com a espécie, mas é assim mesmo, porque o artigo em si, ele traz só a terminologia prova ilícita, mas a doutrina ela veio destrinchar, né, o que seria essa prova ilícita e as modalidades dela, as espécies dela, tá bom? Prova ilegítima, violação à regra de direito processual, tá? Em regra produzida no curso do processo, exemplo, artigo, né, conforme o artigo 479 do CPP, e aplica-se a teoria das nulidades, que é absoluta ou relativa, que a gente já vai comentar. E aqui a nulidade a gente pode visualizar ela como fosse um defeito, tá bom? A gente já vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui nós conseguimos visualizar as espécies de prova ilícita, né, que é prova ilícita, que é a violação à regra de direito material, que aqui se engloba tanto o direito penal quanto o direito constitucional, né, matéria penal e matéria constitucional, e já a prova ilegítima, né, violação à regra de direito processual, tá? Prova ilícita, via de regra, ela ocorre externamente ao processo, fora do processo, e já a prova ilegítima, né, ela ocorre, essa violação ocorre durante o curso do processo judicial. Perfeito? Professor, exemplo de prova ilegítima? Claro, está aqui no próximo tópico, né, no próximo slide. A exibição de documento em plenário do júri que não foi juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis. É um procedimento que nós temos ali com relação ao júri, né, para que as partes tenham conhecimento de documentos que forem ser juntados, certo? Então, por isso que tem a necessidade de ser pelo menos 3 dias úteis antes da realização do plenário do júri, né, da sessão plenária, e digamos que o advogado vai e junta esse documento faltando um dia.
Então aqui é visto como uma prova ilegítima, tá? Porque ele viola o disposto no artigo 479 do CPP. Perfeito? Aqui é um exemplo. Como também depoimento de testemunha descompromissada. A testemunha, ela é compromissada a dizer a verdade, tá bom? E se o juiz, por bobeira, acaba ali na hora, vamos ver ali, acaba esquecendo de compromissar a testemunha, a dizer a verdade. Puts, prova ilegítima. Por quê? Porque ali violou o que está disposto no artigo 203 do CPP. Tranquilo, gente? Então, de boaça, tá? Aqui eu acho que ficou um pouco mais claro para a gente visualizar esses tipos de violações: prova ilícita, prova ilegítima. E dentro da prova ilegítima, como eu falei, mostrei ali para vocês no quadro anterior, tá? Nós temos as nulidades absoluta e relativa. A nulidade, a prova ilegítima, né, que é a violação do direito processual, dentro, via de regra, dentro do processo, durante a tramitação processual. A nulidade absoluta, ela pode ser arguida em qualquer momento, tá? Enquanto não houver o trânsito julgado da sentença, ela pode ser arguida no processo. No caso de sentença condenatória ou absolutória, as nulidades elas podem ser arguidas mesmo após o trânsito julgado, mas aí é através de revisão criminal ou habeas corpus. Tá? Antes do trânsito em julgado da sentença, ela pode ser arguida em qualquer momento dentro do processo, tá bom? Já a partir do momento que houve o trânsito em julgado da sentença e ali se constata que é uma prova ilegítima com nulidade absoluta, ali nós visualizamos o quê? Que ela pode ser, né, arguida, mas através dos recursos cabíveis, né? Revisão criminal ou habeas corpus. Fechou? A nulidade absoluta, ela é o prejuízo dela é inevitável, ou seja, é insanável. Não tem como você arrumar, digamos assim, resolver aquele prejuízo, tá? A prova não pode ser utilizada nem contra o réu e nem a seu favor. Já a prova ilegítima, quando é nulidade relativa, sua arguição, ou seja, para que as partes possam arguir ela em juízo, tá? Durante o processo, deve ser feita no momento oportuno, sob pena de preclusão, além de serem indispensáveis à comprovação do prejuízo. Então, já a nulidade relativa, ela não pode ser arguida a qualquer momento, tá? A partir do momento que ela ocorreu, na primeira oportunidade, a parte, tanto acusação ou defesa, deve arguí-la, tá? Ali em juízo, né? Através de uma petição escrita. E não é só falar, olha, gente, temos uma prova legítima, essa prova é legítima, nulidade relativa. Não, não é só isso. Ele tem que demonstrar na prova, na nulidade relativa, que aquela prova legítima, ela trouxe, né, prejuízo para aquela parte, tá bom? Isso tem que ser demonstrado, isso tem que ser devidamente, né, justificado na petição, né, ou na conta ministerial, na manifestação ministerial, ou manifestação da defesa, né, do defensor público ou do advogado do réu. Perfeito? Então a gente tem que tomar cuidado com esse detalhezinho aí com relação à nulidade absoluta e nulidade relativa, que cada uma delas tem a sua peculiaridade. Perfeito? Então aqui é bem tranquilo. No caso de nulidade relativa continuando, seja sanada ou houver preclusão em face da sua não arguição em momento oportuno, a prova poderá ser validamente usada tanto pela acusação quanto pela defesa. O que é isso, professor? É o seguinte, na nulidade relativa, ela pode ser sanada, esse vício, esse defeito, entendeu? Daquela norma processual. E também, como eu falei para vocês, na nulidade relativa, na primeira, verificou a prova, a prova ilegítima foi produzida. Na primeira oportunidade, as partes devem arguir, né, aquela nulidade relativa com relação àquela prova ilegítima. Só que, se passar essa primeira oportunidade
e a parte não requerer, não arguir essa prova ilegítima, tá? Ele perdeu, ou seja, precluiu, tá? O direito dele de, de arguir aquela prova ilegítima com nulidade relativa, tá? Então, ou seja, ele tem o primeiro momento após ele constatar aquela prova ilegítima, né? Nulidade relativa. Se ele deixou passar, sinto muito, tá? Não tem o que fazer. Quer ver? A gente pode verificar aqui, ó, porque a prova poderá ser validamente usada tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, pessoal, a prova, nulidade relativa, prova legítima. Ninguém arguiu no momento oportuno, no momento adequado, que seria a primeira oportunidade que eles tiverem de manifestar no processo. E ela é sanável, aquele defeito, então ela vai ser utilizada perfeitamente, né? Ela é válida tanto pela acusação quanto pela defesa, tá? Para ser declarada nulidade, a gente tem que observar algumas características. Quais são elas? Nenhuma nulidade será declarada quando não houver prejuízo, tá? Está disposto no artigo 563. Nenhuma das partes. Isso é óbvio, essas características, mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Repetindo, nenhuma nulidade será declarada quando não houver prejuízo, como eu disse, né? Principalmente a nulidade absoluta, o prejuízo dela já é certo, tá? Já é presumido. Diferente já na nulidade relativa. Já na nulidade relativa, não. Né? Você tem que demonstrar o prejuízo. Então, nenhuma nulidade será declarada quando não houver prejuízo. Perfeito? A prova é legítima, mas ali não traz prejuízo às partes. Então, não pode, né? Eles não podem declarar essa nulidade, arguir essa nulidade. Nenhuma das partes pode arguir nulidade a que haja dado causa. Que haja dado causa. Então, ou seja, se a defesa ela gerou aquela prova ilegítima, ela deu causa para aquela nulidade, entendeu? Relativa, ela não pode se aproveitar disso para falar, epa, eu produzi essa, essa nulidade aqui, mas eu também quero arguir ela, ó, entendeu? Eu quero anular essa prova aqui. Isso não pode, tá bom? Se você deu causa a ela, você não pode arguí-la, tá? Isso é bom senso, né? Nenhuma das partes, disposto em lei, artigo 565, CPP. Nenhuma das partes pode arguir nulidade que só interesse a parte contrária. Por exemplo, uma nulidade que só interesse ao Ministério Público. A defesa não vai arguir ela. Até porque também não é interesse dela, entendeu? Vai estar auxiliando a outra parte. Isso ela não vai querer, tá? Então, ou seja, se a arguição daquela nulidade beneficia e interessa a outra parte e a nulidade relativa, ela não vai arguir essa nulidade, entendeu? A outra a parte contrária. Artigo 565 também do CPP. Não será declarada nulidade de ato processual que não houve influído na apuração ou na decisão da causa. Ou seja, se aquela nulidade, tá, daquele ato processual não vai influir na apuração ou na decisão ou no deslinde daquela causa processual, também não há necessidade de arguí-la. Perfeito? Então, tranquilo também, artigo 566 do CPP. Aqui são só algumas características que tem que ser visualizada quando, né, tanto a acusação quanto a defesa, né, vão querer arguir a nulidade, tá bom? Então, tranquilo. Pessoal, um vídeo rápido, tá? Desculpa, tô até demorando um pouquinho aqui, 20 e poucos minutos. Espero que vocês estejam gostando da aula, tá bom? Tô tentando condensar da melhor forma possível aqui para vocês, com uma leitura bem leve, tranquila, tá? Dúvidas, questionamentos, até se estiverem gostando ou não gostando, fiquem à vontade para comentar ou me mandar mensagem, tá? Críticas construtivas, professor, tenta fazer assim assado, dar uma mudada, coisa parecida, né? São bem-vindas, tá? A gente vai melhorando cada dia mais, a gente vai aprendendo.
E é importante eu ter, às vezes, esse feedback de vocês. Então, qualquer dúvida, som baixo, não sei, imagem, né, o estilo da aula, fiquem à vontade para vir conversar comigo e a gente tentar fazer algo que, né, seja mais atrativo para vocês também. Perfeito? Então, eu estou, né, aberto para críticas, né, dúvidas, questionamentos, ponderações, fiquem à vontade, tá bom? Então, muito obrigado por mais essa aula, tá? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.